Olá a todos, eu sou o Vitor Barbosa e hoje eu trago para vocês mais uma ferramenta que ajuda na hora de investir. Já mostrei para vocês algumas plataformas onde eu posso investir, então eu tenho os bancos, eu tenho as corretoras, eu tenho robôs investidores, e dentro de cada uma dessas categorias, essas plataformas, eu acabo tendo uma série de tipos de investimentos. Então eu tenho os investimentos de renda fixa, de renda variável, eu tenho os fundos e por aí vai. E na hora de escolher um investimento, por conta dessa grande quantidade, é importante eu fazer uma análise. Eu entender primeiramente qual que é o objetivo que eu tenho de investimento. Então, por quanto tempo, qual que é o valor, se vai ter aportes, qual que é o risco que eu estou disposto a tomar. E a partir disso, eu comparo com investimentos parecidos. E essas ferramentas acabam ajudando nessas comparações. Então, por exemplo, na parte de ações, aqui no canal do YouTube eu já mostrei para vocês os meus dividendos e o Fundamentos, que são duas plataformas que ajudam a analisar ações. Já mostrei também, por exemplo, uma casa independente de análise de investimentos, como é o caso da Suno. Tem um vídeo aqui no canal para quem tiver interesse. Na parte de renda fixa, mostrei, por exemplo, o Yubi e o aplicativo Renda Fixa, que são duas plataformas que ajudam a escolher o ativo de renda fixa. E hoje eu trago para vocês o Mais Retorno, que é uma plataforma que ajuda a analisar fundos de investimentos. Então, fundos de investimentos naquela ideia de condomínio, que é uma carteira de investimentos que é montada num valor maior e que eu consigo distribuir partes delas para os investidores na forma de cotas. Então as pessoas acabam fazendo parte desse condomínio, as cotas acabam sendo pedacinhos desse todo. Quem tiver mais interesse nessa parte de fundos, pode ir lá no blog da GFC que tem alguns materiais relacionados a fundos de investimentos. E justamente para ajudar na escolha dos fundos, já que a gente vê que existem mais de 25 mil fundos disponíveis, é importante ter essa análise e é muito bom quando eu centralizo tudo isso numa única plataforma, como é o Mais Retorno, e uma plataforma gratuita. Então, a gente já volta na ferramenta em si, mas só para aproveitar e mostrar para vocês, eles têm uma parte também de conteúdos, então, mostrando a ideia dos fundos, mostrando a ideia de juros, de previdência, então você tem conteúdos aqui dentro. E aqui um ranking de rentabilidade dos fundos nos últimos 6 meses, de acordo com as categorias. Então, dos fundos de renda fixa, esses se destacaram. Dos fundos multimercado, destaque ficou para esses. E dos fundos de ações, aqui o ranking. Então eu acabo tendo também esse ranqueamento de rentabilidade. Vendo a plataforma em si, então eu tenho a forma de buscar pelo nome ou pelo CNPJ de um fundo. Por exemplo, eu estava numa corretora, o gerente me falou de determinado fundo, eu venho e digito o nome ou CNPJ dele aqui. Ou eu posso olhar aqui também embaixo a questão de fundos que já têm alguns nomes recomendados, ó, de comparação. Então, colocando aqui ele vai fazer uma comparação entre 3 fundos. Então aqui a gente tem um do Itaú, do Banco do Brasil, do Brasilprev, e aqui ele mostra a comparação entre eles. Ele mostra comparando sempre com um indexador, que é o benchmark. Então aqui nesse caso eu posso comparar com o CDI ou com o Ibovespa, e eu posso olhar num período de tempo personalizado, eu posso olhar nos últimos 2 anos e no último ano como esses investimentos, como esses fundos se comportaram de acordo com os indexadores. Aqui embaixo mostrando em rentabilidade, mostrando quando cada um deles ganhou, de acordo com o período, mostrando estatísticas, então meses positivos, meses negativos, maior retorno, menor retorno, quantidade de cotistas, então aqui a gente consegue ter essa visão também comparativa. A gente pode ver volatilidade, o índice de Sharpe, o drawdown, que são alguns outros indicadores que a gente pode usar na análise de um fundo, quantidade de cotistas, a evolução do patrimônio. Então, a gente acaba tendo um comparador entre os fundos. Eu posso também ir numa ideia de seguir o ranking da plataforma. Então, ao invés de fazer essa comparação, reparem que na página de melhores fundos, ele aqui já lista para a gente dos fundos de ações, quais são os melhores, de renda fixa, multimercado, cambial. E aí eu posso entrar na página de cada um dos fundos, vamos pegar, por exemplo, um fundo de ação, pegar esse Guepardo,
eu vou na página dele e tenho aquela mesma visão. Visão que eu posso ver primeiramente os dados do fundo, CNPJ, data de abertura, o indexador dele, a categoria, o gráfico, a visão gráfica, comparando no período desde a abertura até períodos menores, que eu posso ir filtrando, comparando com o indexador que eu achar mais interessante, a visão em tabela dessa mesma ideia do gráfico, só que aqui já mostrando em números, então rentabilidade do fundo por mês e por ano, e quantos pontos ficou acima ou abaixo do indexador. Posso usar tanto o CDI quanto o Ibovespa, e o acumulado e o anual, como que se comportou. Nas estatísticas, que eu acho muito legal, porque você escolhe o benchmark que ele compara. Então, quantos meses o fundo ficou positivo? 115. No mesmo período, o Ibovespa ficou 104 meses positivos. Então, destaque para o fundo. Meses negativos, a mesma ideia. O fundo teve um desempenho melhor porque ficou menos meses negativos. Maiores e menores retornos também. E aqui nos últimos tempos, de acordo com nesse ano, nos últimos 12 meses, nos últimos 24, 36 e desde o início, como o fundo se comportou, e aquelas visões gráficas de alguns indicadores que a gente pode usar para analisar. Uma ferramenta muito legal, centralizada, gratuita, que ajuda muito nessa hora de escolher um fundo de investimentos. Lembrando sempre a relação risco-retorno. Então eu posso ter esses retornos bem elevados, mas a lembrar que o risco é maior. Então alguns meses eu acabo tendo retorno negativo. Se eu vou para um fundo mais conservador, de renda fixa, eu não vou ter esses números tão grandes, mas eu também não vou ter números negativos, vai ficar uma coisa mais constante. Mas então o Mais Retorno é uma plataforma bem legal para ajudar nessa hora de analisar os fundos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só colocar aqui embaixo. Sigam o canal para ficar por dentro dessas novidades, dessas fintechs, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.